Nós estamos na esquina da Avenida Fernando Correia da Costa com a Calógeras, centro de Campo Grande, onde no início da tarde desta quinta-feira, José Carlos Espíndola Ribeiro, de 74 anos, foi atropelado por uma motocicleta. Neste cruzamento, segundo informações do motociclista, o condutor de 31 anos, ele não conseguiu ver quando o idoso atravessava fora da faixa com o sinal aberto para quem segue no sentido Horto Florestal. Esse motociclista estava em estado de choque, fez teste de bafômetro que concluiu que era negativo para embriaguez. O motociclista ajudou nos primeiros socorros com a ajuda de um médico que estava estacionado na região e os populares, inclusive com a ajuda da PRF, já que estamos muito próximos à base da PRF aqui no centro da cidade, mas depois disso acionaram os bombeiros que prestaram os primeiros socorros, levaram a vítima para a Santa Casa por volta das 13h19, segundo informações da assessoria de comunicação da Santa Casa. Ele deu entrada em estado gravíssimo e não resistiu, teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. Infelizmente, mais uma vítima do trânsito da nossa querida Campo Grande. Policiais cumpriram na manhã de ontem um mandado de prisão preventiva contra a madrasta da menina Valentina, que morreu no dia 1º de agosto após dar entrada na UPA, Unidade de Pronto Atendimento Médico de Dourados. A menina teve uma parada cardiorrespiratória e morreu assim que chegou na unidade de atendimento médico. Os médicos ainda tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu. Também foi constatado pelo laudo pericial que a lesão na sua cabeça, que foi o que ocasionou sua morte por traumatismo craniano, é insuficiente, que a queda tenha sido a única causa dessas lesões que ocasionaram sua morte, sendo possível concluir que existiu algum outro tipo de agressão por parte da madrasta, possivelmente, nessa criança para que ela tenha morrido por traumatismo craniano. Ainda de acordo com o delegado, em depoimento, as médicas que atenderam a Valentina afirmaram que foram encontradas diversas lesões pelo corpo da menina e que o laudo pericial necroscópico confirmou as suspeitas. O laudo pericial necroscópico da vítima constataram que a vítima apresentava diversas lesões espalhadas pelo seu corpo que aparentavam ser de ordem cronológica diferente, ou seja, que essas lesões elas foram empregadas em dias diferentes a essa possível queda. A madrasta, que teve a prisão preventiva decretada, foi levada para a delegacia do 2º Distrito Policial aqui de Dourados. Porém, ela continua negando as acusações. Isso, a fim de resguardar a investigação e garantir a ordem pública, de pronto foi solicitado a prisão preventiva da madrasta, a fim de verificar melhor o caso, essas possíveis agressões pretéritas que a vítima possa ter sofrido por parte da madrasta durante algum tempo antes de sofrer essa agressão que ocasionou na sua morte. Novidades nas investigações da morte de Luiz Venite Reina, de 68 anos, vítima de latrocínio, crime que aconteceu na última segunda-feira no assentamento Guaçu, em Itaquiraí. Olha, só para relembrar a nossa audiência sobre esse caso, nós noticiamos já recentemente, o crime aconteceu na segunda-feira, mas só foi descoberto 24 horas depois, quando a filha de Luiz sentiu a falta do pai, suspeitou do desaparecimento e procurou a polícia. 2 garotos foram presos, apreendidos no assentamento onde o crime aconteceu, e um deles, um adolescente de 16 anos, foi apontado como quem atirou no idoso. Ele foi apreendido aqui em Campo Grande, quando ele veio para a capital na companhia de uma criança, de uma menina de 11 anos, que ele dizia ser sua namorada. Olha, daí, depois disso, os 2 adolescentes apreendidos, meninos de 16 e 17 anos, confessaram que haviam roubado a caminhonete de Luiz e uma motocicleta e um revólver. Eles ainda tentaram vender essa caminhonete por R$50 mil. A polícia identificou a participação de um 4º adolescente, um menino de 13 anos, que, embora tenha sido identificado, não foi encontrado ainda pela polícia. E a polícia de Itaquiraí também investiga a participação de um 5º elemento, de um 5º adolescente. O delegado Eduardo Lucena, responsável pelas investigações, falou sobre o caso. Vamos ouvi-lo. E conseguimos identificar um 5º menor
que a princípio não teve participação na ação criminosa em si, mas teria emprestado a arma de fogo utilizada pelos demais na prática do crime, do ato infracional, melhor dizendo, análogo ao crime de latrocínio. Nós localizamos esse menor, estamos fazendo a oitiva dele agora e dos pais dele também, que nós estamos investigando quão grande foi a participação dele ou não, se teve de fato participação ou não, se ele sabia para que essa arma seria utilizada. Ele a princípio alega que a arma seria que um dos menores, o que foi apreendido em Campo Grande, pediu a arma emprestada apenas para caçar. Segundo ele, não lhe foi dito que a arma seria utilizada na prática do latrocínio, né? Segundo informações colhidas pela polícia, o Luiz, a vítima do crime, foi morto com 2 tiros, inclusive um deles na nuca. O corpo dele não foi encontrado porque, segundo os adolescentes, foi jogado no rio Amambai. Os bombeiros seguem nas buscas e nós vamos seguir acompanhando este caso e a qualquer momento voltamos com mais informações aqui na programação da TV Guanandi. Eu fui pai muito cedo, eu fui pai com 18 anos de idade. Para mim foi um choque, porque eu não tinha nem terminado de aprender a ser filho ainda e já tive que passar de estágio e passar a ser pai, né? Então foi uma surpresa muito grande, não só para toda a minha família, para todo mundo que estava em volta. O que o meu pai trouxe para mim de retidão de caráter, eu tentei levar para os meus filhos e penso que eu consegui pelo que eles são hoje, 2 filhos maravilhosos. Consegui levar para eles que essa retidão de caráter é importante de uma forma melhorada. Então é sair do discurso de eu quero que meu filho seja melhor do que eu. Não, meu filho tem que ser melhor do que eu na prática. Acho que isso eu consegui, acho que fui feliz nessa. Esse estágio de passar de pai para avô já é uma outra virada na vida, né? E aí a gente já tem uma outra perspectiva de mundo, você já fez a sua parte como pai, você já ensinou o que você achou que podia ensinar para quem é filho, e você então, quando chegam os netos, você percebe mais ainda a imensidão que é esse amor de ser pai. E isso aconteceu comigo. A partir do momento que eu me tornei avô, eu senti mesmo esse sentimento que às vezes a gente fala e às vezes e é verdade. Eu senti essa história de ser pai 2 vezes, né? Ser pai mais de uma vez. Ser avô é ser pai mais de uma vez. E eu fico muito feliz porque eu vejo nos meus filhos tentando passar para os meus netos aquilo que eu tentei mostrar para eles durante a vida toda. Sobretudo quando se trata em aprender com os erros dos outros, né? Uma coisa que eu levei muito para meus filhos junto com essa história da retidão de caráter foi que eles aprendessem com os erros que eu cometi, para que amenizasse um pouco o caminho deles, para que encurtasse esse caminho. Acho que isso é uma função de pai, encurtar o caminho dos filhos a partir dos seus próprios erros. E como eu fui pai muito novo, eu cometi muitos erros até chegar nos acertos com os meus filhos. Então eu penso que esse caminho eu consegui economizar para eles, consegui fazer com que eles tivessem um atalho disso e hoje para os meus netos eles entregam uma educação muito mais tranquila, é assim que eu penso. Olha, mais do que qualquer herança financeira, eu sempre disse para meus filhos, né? Eu não vou deixar nada para vocês, não vão ser herdeiros, eu sempre brinquei com eles isso. Com o tempo eu fui aprendendo que a educação com amor é a que mais faz diferença. E hoje eu vejo que os meus filhos têm isso dentro deles, né? Eu vejo a forma como eles tratam os filhos deles, os meus netos, ela é diferenciada por esse legado, por essa vontade de ver sempre o melhor do outro, de estimular a liberdade do outro, de estimular o outro a ter sucesso com aquilo que ele escolher para fazer na vida e não aquilo que eu quero que eles façam ou que os meus filhos queiram que os filhos deles façam. Então acho que eu entendo que o maior legado que eu posso deixar para eles é esse legado da continuidade da família, da continuidade desse melhoramento da família a cada geração, né? Eu tenho certeza que os meus netos, assim como os meus filhos são muito melhores do que eu, meus netos vão ser muito melhores do que os meus filhos, porque eles são pais realmente maravilhosos. A DENAR e a PRF já vem há algum tempo trabalhando em conjunto, a força-tarefa, no combate ao tráfico, sobretudo interestadual.
considerando que Campo Grande se tornou um entreposto para armazenamento de grande quantidade de entorpecente, nós nos unimos e estamos no combate focado nessa ação dos criminosos, tanto em relação ao trabalho de campo quanto ao de inteligência. O veículo está todo caracterizado aí para transportar droga, né? Inclusive ela acabou de chegar hoje com uma quantidade de droga, tinha aproximadamente 1 tonelada que foi descarregado nesse local aqui, que acabou se tornando um entreposto. Então a caminhonete está sem os bancos e ela está aqui com um rádio de comunicação que foi instalado às pressas ali, né? Que você pode chegar em um local e arrancar, né? Não é um rádio embutido, bonitinho. Ele está ali de uma forma que você possa disfarçar ele, tirar o cabo da bateria e sumir com ele. Então, todas as características de um veículo utilizado com frequência para transportar drogas. A partir do momento que chegou a ser identificado aqui o local, esse ponto, esse entreposto aqui, ele tem todas as características de depósito ou de ocultação de droga. Em razão disso foi feita a incursão. Na medida que a gente entrou, já veio o forte odor, o cheiro do próprio entorpecente. São 4 toneladas de droga que estão armazenadas nesse depósito aqui. Em razão disso, a gente acabou entrando e identificando a droga. A partir daí, a gente conseguiu identificar a inquilina, a pessoa que aluga esse imóvel aqui. Fomos até que próximo ao local onde nós estamos, a gente conseguiu identificar, conseguiu localizá-la. Inclusive, um dos veículos que esteve hoje de manhã cedo aqui está nessa oficina, que pertence a ela e o esposo. O esposo dela está foragido, tá? Ele tomou conhecimento da ação policial e está escondida. Existem equipes policiais na rua, neste momento, fazendo diligência para localizá-la. Tá? Mas até o presente momento ela está autuada em flagrante por tráfico de drogas. Cenas lamentáveis e cada vez mais frequentes. Recentemente, a violência vivida pelos filhos dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank ganharam repercussão. O professor nigeriano Sikiru Balogun, que dá aulas na Universidade Federal da Grande Dourados, e a família também foram alvos de atos racistas enquanto faziam compras em um supermercado de Dourados. Mas afinal, você sabe diferenciar injúria racial de racismo? Não. É preconceito, né? Pela cor da pele da pessoa, julgar pela aparência. Às vezes você olha uma pessoa assim pela cor da pele e você fica julgando. Nós pedimos ajuda a um criminalista para explicar a diferença entre um e outro. No crime de injúria racial, a pessoa, o agressor, o infrator, ele quer ofender uma pessoa específica em razão da raça, cor, etnia, religião ou origem. Enquanto no crime de racismo, ele quer atingir uma coletividade, um grupo indeterminado de pessoas, também em razão da cor, religião, etnia ou procedência nacional. E para cada um dos crimes, há punições distintas. A injúria racial está prevista no Código Penal no artigo 140, parágrafo 3º. Ela tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, enquanto o racismo está em uma legislação específica, com uma pena também de 1 a 3 anos de reclusão. A pessoa que pratica o crime de injúria racial, o pano de fundo, na verdade, ela está querendo praticar o crime de racismo. Só que como ela faz essa ofensa à honra de uma determinada pessoa, acaba sendo enquadrado pela legislação como crime de injúria racial. A pessoa vai na delegacia, ela faz a queixa, o agressor é conduzido, o infrator é conduzido para a delegacia, chega lá, o delegado, ele autua no crime de injúria racial, essa pessoa paga a fiança e é liberada. E muitas das vezes a vítima se sente desanimada em registrar a ocorrência, porque muitas das vezes ela vai até a delegacia registrar, o agressor vai junto, o infrator, e aí quando termina todo o procedimento, saem os dois pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Então, além de registrar o boletim de ocorrência, essa pessoa tem que informar que ela deseja representar criminalmente contra esse agressor, contra esse infrator. Em Mato Grosso do Sul, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 221 casos de injúria qualificada por discriminação. Uma crescente em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 169 casos. Campo Grande é uma capital que já deveria ter uma delegacia especializada somente em crimes raciais.
para poder dar maior proteção à vítima, para a vítima não se sentir constrangida quando for registrar um boletim de ocorrência. E o exemplo disso que eu costumo falar é a Casa da Mulher Brasileira, que foi a primeira do Brasil a ser implantada em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e deu muito certo, tem um atendimento humanizado. Eu acredito que a criação de uma delegacia especializada somente para essa finalidade seria de suma importância para poder dar uma maior proteção, uma maior celeridade nos procedimentos e uma punição exemplar e rigorosa para o agressor. Sou filho de Goiamun, Zé do Brejo tem um pai, eu não tenho um. Nossa, essa é uma canção que marcou muito a história do Zé do Brejo, né? Do Vitor de Santos. Falar Vitor de Santos ninguém conhece, agora Zé do Brejo é uma grande marca aqui em Campo Grande, não só como comunicador, mas como um pai. Foi um grande incentivador dos filhos, um cara que sempre deixou os filhos à vontade. Sempre deixou os filhos à vontade. E eu acabei percorrendo o mesmo caminho do meu pai, com os mesmos ensinamentos. Meu pai sempre foi um cara muito companheiro em tudo que ele fazia. E eu tento passar isso para os meus filhos. Eu, como pai também, eu tenho por obrigação de deixar o mesmo legado que meu pai me deixou. O legado de ser uma pessoa bacana, de minimamente tratar bem as pessoas. Acho que quando a gente consegue isso em nossas vidas, a gente consegue ter bons resultados em tudo, né? Não é resultado financeiro, não. Resultado de ter uma vida tranquila. E eu levo a minha vida muito tranquila porque tenho bons filhos. Esses filhos me representam muito bem. E eu vendo a criação que os meus filhos têm, não tem como eu não lembrar do meu pai. E nesse dia, nessa semana, nesse mês de agosto, eu quero deixar uma mensagem para todos os filhos que possam ter esse entendimento da importância dessa figura que é o pai. E que o pai também possa ter esse entendimento, essa figura especial que representa o filho. O filho é o grande presente. E com os filhos, nós aprendemos muito, nós evoluímos muito enquanto seres humanos. Viva todos os pais. Beijo, família! Uma sucuri foi encontrada morta no rio Aquidauana, na região de Piraputanga. O animal estava com a mandíbula quebrada e a cena foi filmada pelo caiaqueiro pescador Christopher Nogueira. O profissional pontua que esta não é a primeira vez que presencia este tipo de caso. Recentemente eu me deparei com uma cena um pouco triste, na verdade bastante triste, de uma enorme sucuri morta, boiando no rio Aquidauana, aqui na região de Piraputanga, próximo a Aquidauana, uma região super bonita. E infelizmente e frequentemente tenho me deparado com cenas assim na natureza. Estou sempre pescando, sempre acampando, sempre viajando por aí e frequentemente eu tenho me deparado com cenas parecidas como essa, de animais sofrendo as consequências dos homens. Os homens invadindo o habitat dos animais e infelizmente matando. A sucuri encontrada pelo caiaqueiro pescador Christopher é uma sucuri amarela. É originária da América do Sul e reside em áreas alagadas. Seu comprimento é de 2,5 metros, podendo chegar a um pouco mais de 4,5 metros. O tenente-coronel e chefe de comunicação da Polícia Militar Ambiental, Ednilson Queiroz, ressalta a importância da sucuri, assim como de outros animais na natureza. Conforme explica Queiroz, o réptil controla a superpopulação de outros animais, evitando assim um desequilíbrio ambiental. Desde o predador até uma simples presa, é a manutenção do equilíbrio. Os animais têm também, além disso, funções de dispersão de
de plantas, então controle dessa própria população. Então os animais vivem até a capacidade desse ambiente e é sempre ali uma espécie controlando outra, precisando da flora, precisando de recurso hídrico. O ambiente é esse sistema complexo e dele que sai tudo que a gente bebe, que a gente come, que a gente veste, e esse equilíbrio precisa estar sempre para continuar gerando a qualidade de vida para a gente. Um animal desse controla capivara, controla jacaré, controla outras populações. A partir do momento que você tira um predador desse, você pode causar um desequilíbrio de uma população crescer demais e isso acabar atingindo as outras populações de outros animais, desequilibrar toda a cadeia alimentar e, consequentemente, refletir nas populações humanas. O coronel da PMA destaca que, naturalmente, nenhum animal da nossa fauna vê o ser humano como uma presa. O problema está no momento em que ele se sente ameaçado. Na nossa fauna, nós não temos nenhum animal que encare o ser humano como uma presa. Então, se o ser humano mantiver a distância, não chegar tão perto que o animal pense que vai ser, pense não que ele não pensa, né, ter o instinto de defesa e que vai ser atacado, ele se sente acuado, ele se defende. A serpente te morde porque você pisou num raio que ela acha que vai ser atacada. Então, as onças, ao sentir o cheiro humano, elas já se afastam. O animal, ele vai atacar para defesa de alimentos, se tiver uma onça pintada, cuidando do alimento que ela faz muito isso, pega a presa e para economizar energia, come até a última carniça que estiver lá e alguém for chegar próximo, esse animal vai atacar. O cachorro defende o osso dele, a galinha defende, defesa de filhote. A galinha, se passar perto, ela te ataca, o outro animal, tanto de filhote, pode atacar e quando é acuado. Essas são as principais condições. Ou em fome extrema, que a gente não vai ter isso, por exemplo, no nosso ambiente, principalmente um ambiente equilibrado, que ainda está bem equilibrado como o Pantanal. Então as pessoas devem aprender a conviver com isso na natureza, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, que nós convivemos com essa fauna dentro das cidades. Mas e você? Sabe o que fazer quando encontrar não só uma sucuri, como qualquer outro animal atropelado nas rodovias? O coronel orienta que o correto é retirar da pista de rolamento para evitar acidentes. Hoje, as próprias pessoas que param, que veem esses animais ou que acontece um acidente com elas mesmas têm o cuidado de ligar para a Polícia Militar Ambiental, porque a gente faz trabalho de educação ambiental em escolas, leva os animais, discute fauna e vários outros temas, com teatro, algo diferenciado, e isso vai refletindo ao longo do tempo. E a gente tem feito campanhas, inclusive, com relação ao que a gente faz mais, que é resgate de animais atropelados, e a população tem ligado cada vez mais, que não há o crime quando há o atropelamento, a não ser que você lance o carro para cima do animal. Então, se pare em local seguro, verifique se o animal está morto, se não tiver, socorra, ou se não for um animal grande, não dá para socorrer, contacte o primeiro órgão público na próxima cidade para que seja feito esse socorro para o animal e esse animal ainda poder ser tratado e devolvido à natureza.